amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 2Techs, segunda temporada. Eu sou o Thiago Flores e estou aqui com Jonathan Clark. E aí, Jonathan? E é isso aí, galera. Tudo bem, beleza? Só sucesso? Felicidades! Que maravilha, coisa boa voltar a esse nosso podcast. Tivemos o nosso podcast do retorno e pelas estatísticas o pessoal não nos abandonou. Muito obrigado. Deu pra ver nos stats ali que todo mundo continua nos ouvindo. Coisa boa. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. E Jonathan Clark, você mora nos Estados Unidos da América, eu moro no Brasil. E o que a gente vai falar hoje, meu querido? Hoje a gente vai falar sobre a história dos fones de ouvido Bluetooth e sem fio, né? E por que isso virou uma tendência. A gente vai comentar muita coisa sobre fones de ouvido, que algumas pessoas, inclusive, devem estar usando para ouvir o nosso podcast, que, inclusive, eu estou usando um fone de ouvido que o Thiago vai falar sobre, né? E, cara, é isso aí. A gente vai dar mais uma pincelada também em algumas outras coisas que, além do fone de ouvido, tem mais uns tópicos diferenciados aí, Thiago. O que a gente vai falar hoje? Me conta. Exatamente. Além de falar sobre os fones de ouvido sem fio Bluetooth, nós vamos falar também sobre a União dos Músicos de Chapecó, que é onde eu moro. Vamos falar sobre a tecnologia envolvida nas novas vacinas contra a Covid-19 que estão sendo testadas e também nas câmeras, como as marcas de câmeras, melhor dizendo, que estão liberando função de webcam para ajudar as pessoas a fazer lives e transmissões ao vivo, enfim. A gente vai falar sobre a diferença climática também entre os Estados Unidos e o Brasil, porque eu tô aqui de shorts, camiseta de manga curta e você tá de moletom, calça, sapato. Exatamente. A gente vai falar sobre isso também. Para quem hoje a gente tá tentando gravar o vídeo, o Thiago tá aqui super encasacado e eu tô tipo, tudo bem, tá tudo certo. Verão chegou. Exatamente, um contraste bem grande. Exato, vamos lá então, Thiago. Você quer começar? Quer que eu comece falando sobre a historinha do Bluetooth que a gente dos fones de ouvido em geral? Pode começar, meu querido. Vai que é tua. Então vamos lá. Sai que é tua, Tafarel! Vamos lá. Pra quem nunca se pegou pensando assim, tipo, todo mundo hoje em dia usa fone de ouvido, é algo extremamente comum. O Thiago tá usando um fone de ouvido, eu tô usando um fone de ouvido e eu acredito que muita gente usa fone de ouvido, seja para assistir um vídeo no YouTube, alguma coisa na televisão, para ouvir música, ouvir um podcast, entendeu? Ou também falar no telefone, né? A gente não pode esquecer que a gente pegar o princípio do telefone, o telefone foi feito para fazer ligações e a gente acabou acumulando essa quantidade de funções nos telefones atuais. Mas então, eu me peguei pensando em como que isso começou, cara. Tipo, fone de ouvido, entendeu? Quem que teve a ideia, cara? Sabe? De tipo, vou criar um fone de ouvido, entendeu? Então eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu achei um site que resume muito bem, tá? E conta a história e fala também sobre vários tipos e os formatos dos fones de ouvido que a gente tem hoje no mercado. Então, sei lá, a gente não pesquisa muito sobre os tipos de fone de ouvido, que são aqueles que são, tipo, como é que chama aqui? Olha a palavra. Circumaurais, que são aqueles, tipo, over-ear, que cobrem a sua ouvido, tipo que o Thiago tá usando. Uma concha. Ou então aqueles, a concha, exato. Ou aqueles que chamam supra-aurais, que são tipo o próprio AirPod, que vai dentro do canal, entendeu? Ou coisas assim. Então, a gente tem vários tipos de fone de ouvido que a gente não presta tanto atenção nos modelos, né? Bom, mas vamos lá, falando sobre um pouquinho da história do fone de ouvido, cara. O primeiro fone de ouvido, ou melhor, os aparelhos para ouvir, né? Começaram lá nos anos de 1850, cara. E quem começou, Thiago, os primeiros aparelhos para ouvir, por incrível que pareça, são os estetoscópios. Olha só. Na medicina. Entendeu? É na medicina, exatamente. Então, tudo começou com a medicina, entendeu? Com os aparelhos para ouvir. Então, eles funcionavam bem e tal, né? E aí, o Thomas Edison fez uma gambiarra lá para fazer alguma coisa, tipo, para passear, tipo um fonógrafo, entendeu? Você colocava um negócio para tocar ali e aí botava o fone ou o estetoscópio e ouvia o som, ao invés de ouvir no alto-falante, ouvia no fone.
tá? Então começou aí há muitos anos atrás, tá? Depois, em 1891, cara, um engenheiro francês chamado Ernest Mercadier, tá? Ele registrou a patente para o primeiro bitelefone, tá? Que hoje tipo, é muito parecido com o que a gente tinha os fones de ouvido tradicional, esse das duas cordinhas que você coloca dentro do ouvido e tal. E, de novo, tinha a função para usar como a função de fazer ligações e você ouvir de uma forma mais confortável, né? De você poder ouvir e usar as duas mãos para escrever e não ficar assim segurando o telefone, sabe? Aquelas coisas do passado, tá? Então aí em 1910 nasceu o primeiro par de headphones, né? Que é o headphone, é o que a gente fala, o tipo concha, o que vai sobre a cabeça, tá? E quem foi o responsável foi um cara chamado Nathaniel Baldwin, tá? E ele fez o fone de ouvido na casa dele. Tipo, lá na cozinha, o cara, tipo... A esposa cozinhando e o cara fazendo um fone de ouvido, entendeu? Um negócio meio... Eu tive uma ideia aqui, vamos fazer o que vai dar. Exato. E aí, cara, a parte bacana foi o seguinte, esse cara enviou uma carta com o protótipo pra Marinha dos Estados Unidos, entendeu? E a Marinha não deu muito valor. Tipo, meu, que porra é essa? Mas aí, com o passar do tempo, eles começaram a sentir uma necessidade. Eles pensaram, vou dar uma chance pra esse cara, né? E aí o negócio estourou. Até porque o fone de ouvido dele tinha uma qualidade relativamente boa, em comparado com as outras formas que eles usavam para se comunicar, né? Então, o primeiro fone de ouvido, assim, que ganhou mercado e tudo mais, foi um fone alemão chamado Bayer, da uma marca chamada Bayer Dynamic, tá? Que foi em 1937. Esse fone foi produzido até 2012. Caraca. Tipo, cara, quase 100 anos os caras fazendo o fone de ouvido, entendeu? Exato. Aí eles criaram vários modelos dinâmicos e aí tudo bem. A empresa fechou, tá? E aí, com o passar do tempo, vieram outras marcas. A gente pode citar algumas, tipo a AKG, entendeu? Que foi com o modelo em 1947. Cara, a gente está falando de fones extremamente conhecidos hoje, que, cara, na década de 50 já produziam fones de ouvido, tá? E aí também, em 1958, um músico americano chamado John Coss, tá? Ele quis fazer um fone de ouvido mais portátil e tal, com mais qualidade de som. E, assim, a evolução veio acontecendo. Essa empresa do Coss fechou, né? Porque eu acho que ele não soube administrar, que eles não falam muito bem sobre. E aí entrou uma outra empresa alemã chamada Sennheiser, entendeu? Sennheiser. Também tem um modelo super conhecido. A gente está falando de 68 aqui, tá? Sennheiser, começou aí. E a Sennheiser, então, segue firme até hoje fazendo fone de ouvido. De altíssima qualidade. E aí, cara, de altíssimas qualidades. E aí vem um negócio muito bacana que eu queria comentar, cara. Aí lá em 78, cara, 1978, Thiago Flores, um engenheiro e professor chamado Amar Buse pensou numa viagem de avião que ele queria fazer alguma coisa para diminuir o ruído, tá? E ele aterrissou com uma ideia na cabeça. Ele conseguiu criar lá em 1978 o fone de ouvido, tá? Com o cancelamento de ruído. Em 1978, meus queridos, tá? E aí muito usado, então, nessa época, por piloto de avião, por profissões que precisavam de um cancelamento de ruído para conseguir ouvir melhor, enfim, tudo mais, tá? Então, de 1978 até 2000, a tecnologia estava muito limitada a certos públicos, né? E em 2000, cara, a Bose lançou um fone chamado Quiet Comfort. E aí eles trouxeram essa tecnologia para o consumidor comum. Eles devem ter criado uma forma barata de criar tecnologia, enfim. E daí para frente, cara, de 2000 para frente, começou. Questão dos fones de ouvido e tal, questão do noise cancelling e tudo mais. Mas aí tem um detalhe. A gente está falando dos fones de ouvido, entra na parte... a gente estava falando de fones de ouvido até agora, de altíssimas qualidades, fones de ouvido com cabo, que você precisa conectar num dispositivo para ouvir, tá? E é lá em 79, cara, que o jogo virou. Porque aí a Sony criou o Walkman. Lembra? O Walkman, cassete, legal. Com um fone de ouvido para pôr o headset para pôr na cabeça. E aí ele criou... Para quem nasceu em 2000, Jonathan, o que é o Walkman? Cara,
A gente tem que começar explicando o que é um cassete primeiro, né? Cara, cassete é uma fita magnética e aí eles conseguiam gravar sons, ondas, frequências aí que se transformam em som. E o Walkman era um dispositivo compacto, que não era nem tão compacto assim, mas que ele tinha capacidade de ler essas fitas magnéticas e reproduzir o som nesse fone de ouvido que era um headset. Daí pra frente, cara, o negócio explodiu, entendeu? Aí a gente tem várias inovações, enfim, várias coisas e tudo mais. Até 2001. 2001, a gente teve uma revolução, Mestre Flores. iPod foi lançado. Steve Jobs. Entendeu? Steve Jobs. Então, até esse momento, a gente tinha dispositivos portáteis tipo Walkman, Discman, esses tipos de coisa. Em 2001, o Steve Jobs foi lá e meteu um dispositivo digital para você ouvir as suas músicas e tudo mais. Revolução, e aí ele criou o fonezinho de ouvido dele e tal, que era o fonezinho da Apple, que a gente conhece até hoje, tá? Aí tem um detalhe, Thiago. Em 2006, cara, um cara chamado Dr. Dre, né, e mais um senhor aí, estavam meio insatisfeitos com qualidade de som, blá blá blá, criaram o Beats, fonezinho tradicional do Bezinho, super famoso, todos os artistas famosos, jogador de futebol, blá blá blá, todo mundo que tem dinheiro usava um fone desse para fazer um marketing, entendeu? E aí o negócio explodiu. E aí começou a tendência dos fones de ouvido com maior qualidade, enfim, e tudo mais. Depois disso apareceram milhões de marcas, né? Skull Candy, Urban Ears, enfim, que começaram a fazer fones de ouvido de melhor qualidade, com som de melhor qualidade para as pessoas, vamos falar dessa forma, tá? E aí a Apple, Thiago Flores, ela continuou aí com várias inovações, ela criou o EarPod, né? Que era o EarPod, é o que a gente tem nos fones de ouvido da Apple, que é aquele que encaixa assim no ouvido, mas ele ainda é de fio, tá? E aí lá em 2015 eles criaram os AirPods. E eu não vou falar sobre AirPods porque eu sei que o Thiago quer conversar sobre isso. E daí pra frente, cara, virou a explosão tecnológica, entendeu? E aí vários fones Bluetooth, várias marcas, inovação e a tecnologia evoluiu muito, então a gente tem mais capacidade de bateria, consegue criar qualidade de som com dispositivos menores e tudo mais. E daí pra frente, cara, a gente tem essa gama de fones de ouvido que a gente tem hoje no mercado. Mas eu sei que o Thiago Flores ele quer falar especificamente sobre os AirPods. Eu sei que ele pesquisou bastante, então, Thiago, Exato. conta pra gente. AirPods. Só um adendo antes disso, engraçado, você falou do estetoscópio e realmente não tinha parado para pensar que provavelmente, com certeza, influenciou a criação dos fones de ouvido, porque o esteto significa peito, né? Então, era literalmente o que antes de existir o estetoscópio que os médicos faziam. Eles encostavam o ouvido no peito da pessoa para ouvir, por isso que se chama estetoscópio. E aí, depois disso, imagina a situação, você leva sua mulher para consultar no médico e o médico tem que encostar o ouvido no peito dela para saber se está tudo bem. É algo bem esquisito, né? Na época se entendia, mas é estranho, né? E aí surgiu o estetoscópio e eliminou esse problema. Coloca no ouvido e encosta ali no peito da pessoa sem problema nenhum. Muito mais fácil, muito mais profissional e a transmissão do som se dá de forma excelente, né? E engraçado pensar que isso influenciou os fones de ouvido, né? Bem interessante. Quanto aos AirPods, realmente, o que fez os fones sem fio se popularizarem no mundo foram os AirPods. Pode dizer que não, já existiam antes deles fones assim? Já, com certeza. Mas você via pessoas na rua usando, você via isso popularizado? Não. Quem disser que sim, tá mentindo. E então, como é que foi que ele surgiu? Em 2016, a Apple fez o keynote que ela sempre faz, que é aquela apresentação dos produtos que vão ser lançados, e aí eles lançaram o iPhone 7. E na hora da apresentação do iPhone 7, eles falaram que
não teria entrada para fones e mostraram uma animação de um adaptador Lightning para P2, para poder conectar um fone com fio se quisesse. Alguns minutos depois, eles anunciaram a solução para o problema que eles mesmos criaram, como diz o Marques Brownlee. Então, poucos minutos depois, apresentaram os primeiros AirPods, fones sem fio, que você somente abria o case e ele já fazia o pareamento automático com o seu iPhone 7 que estava sendo lançado naquele mesmo momento. Então, eles criaram a solução para um problema que eles mesmos criaram e os fones venderam muito. No ano seguinte, eles foram os fones mais vendidos no mundo todo. Então, realmente foi um boom. Algumas empresas que desdenharam dessa decisão deles de criar esses fones sem fio e tirar a entrada de fones dos seus celulares, como por exemplo a Google com o Google Pixel, que fez piada com isso no ano seguinte. Depois, no seu Pixel 2, acabou lançando também sem entrada de fone. E adivinhe só, hoje em dia, eles têm os Google Pixel Buds também. Porque, pensa, a Apple até o começo de 2020 tinha vendido mais de 8 bilhões de dólares em AirPods. 8 bilhões de dólares. É pouca coisa. Então, abriu-se um grande mercado. As outras empresas viram que esse passo à frente, esse risco que a Apple correu, deu muito certo e quiseram pegar uma fatia do mercado. Aí a OnePlus lançou os Buds Wireless, a Huawei lançou os Huawei FreeBuds, a Amazon, né, Jonathan Clark, lançou os EcoBuds, que são esses aqui que eu tô segurando comigo, presente do querido Jonathan Clark. A Microsoft lançou os Surface Buds, a Samsung lançou seus Galaxy Buds, que adivinhem só, carregam sem fio com o seu Samsung S20. Então, criou-se um mercado enorme aí. Agora a gente tem muitas opções e que bom que a gente tem essas opções, porque tem vantagens usar um fone sem fio até hoje? Claro que tem. Mas tem muitas vantagens e conveniência de usar um fone sem fio, como o Jonathan Clark está usando agora seus AirPods Pro, se eu não estou enganado, é isso? Exatamente, Tchê. Meu AirPod Pro. Que vou te falar a verdade, a gente pode falar o que quiser, cara. A gente pode reclamar, a gente pode falar que a Apple tem monopólio. Mas assim, a facilidade que esse fone, ou que todos os fones sem fio trazem é excepcional, cara. Não tem nem comparação. Eu tenho o hábito de usar bastante, eu uso quando eu tô voando, porque o AirPods Pro tem noise cancelling, tem o cancelamento de ruído também. E é fantástico, cara, como um dispositivo tão pequeno consegue fazer isso. Tipo, uma tecnologia maluca. Muito legal. É sensacional. É sensacional, entendeu? Eu tenho um outro headset da Sony que eu também uso. A qualidade de som é melhor que a do AirPod, sem dúvida. Até porque ele cancela, como ele veda todo o ouvido, eu não perco tanto do ruído, entendeu? Não tenho entrada de som, então o noise cancelling funciona melhor e a qualidade de som também é melhor. Só que para viagens mais longas, por exemplo, eu não consigo dormir, porque eu tenho aquele fonezão de ouvido do lado, entendeu? Se eu virar o rosto, ele encosta. E com o AirPods, ele é mais confortável, você praticamente não sente. E o AirPods Pro também tem uma tecnologia que tem no mesmo EcoBuds que eu te falei, que eu te mandei, que é o negócio tipo Transparency. Então, o que ele faz? Você seleciona essa função e ele aumenta o som ambiente. Então, como se fosse um amplificador do som ao seu redor. Então, você pode continuar usando o fone de ouvido e você vai continuar ouvindo o que as pessoas estão falando. E você consegue, inclusive, aumentar ou controlar o volume. Então, por exemplo, se for num ambiente que tem sons muito baixos, você consegue aumentar, ele aumenta a captação do som externo e transfere para o seu fone, entendeu? Ou se for muito alto, ele faz o contrário, entendeu? Você consegue diminuir o som. É bem bacana. Cara, assim, tipo, usar pouco, entendeu? Mas a função existe. E resolve um dos problemas que a gente tem quando usa fones de ouvido, que é a gente ficar, às vezes, um pouco distraído do que está em volta, né? Pode correr o risco de ser atropelado ou de não ouvir algum som importante, acontecer um acidente. E essas funções, que é o Transparency no AirPods e é o Pass-Through, que é o nome que chama nos EcoBuds, são bacanas, são bem legais para você diminuir esse risco, se você quiser. Você regula quanto do ambiente que quer que entre pelo fone, quanto do som ambiente, e aí você escuta sua música, ouve seu podcast, mas não fica alheio o que está em volta, né? Isso é bacana ter esse recurso também, né? É muito legal, cara. É uma questão de segurança
para as pessoas muito grandes, porque cada vez mais, né, Thiago, as pessoas ficam dependentes do celular e a gente vê muita gente caminhando na rua, no shopping, enfim, aonde tiver, com o celular na mão, e muitas pessoas têm inclusive o fone de ouvido e acabam ficando meio isoladas do que está acontecendo ao redor. Então esse sentido, essa percepção do que está acontecendo ao teu redor não existe. Então, como o Thiago falou, esse pass-through ou o transparency, eles te ajudam a minimizar essa sensação mesmo, e você ainda continua usando o fone, o que é muito bacana. Exato. Então você consegue ouvir a música e ouvir o que a pessoa está conversando do lado e tá tudo bem, entendeu? Você tem esse controle. Mas, outra função que eu acho muito legal desses fones, tanto os AirPods quanto os da Amazon, os EcoBuds, é essa coisa do sensor, que se você tira um fone, ele para o que tá tocando automaticamente, né? Isso eu acho muito legal. É muito legal. É uma função bem útil que legal. Fones comuns não costumam ter, né? Até os fones sem fio, que você tira o fone, mas a reprodução segue, né? E nesse não, se você tirar só um lado ali, o fone sem fio, a reprodução para, aí você ouve a bobagem que a pessoa te interrompeu sua música para falar, e responde, e depois põe ele de volta. E continua, né? Exatamente, eu tinha esquecido desse detalhe que é muito bacana. Interajam com a gente, mandem pra gente qual o fone de ouvido que vocês estão usando no momento, se ele é com fio, se ele é sem fio, o modelo e por que vocês escolheram esse fone, tá? A gente quer saber, mandem para contato@thiagoflores.com ou mandem pro Instagram do Jonathan com TH, Jonathan KK, com 2 Ks, ou canal Thiago Flores no Instagram. contato@thiagoflores.com, Jonathan KK ou canal Thiago Flores. Mandem para nós, a gente quer saber. Geralmente o canal Thiago Flores é mais fácil, né? Porque não precisa ficar pensando tanto. Vai lá digitar canal Thiago Flores. Os links estarão na descrição. Ficar ali pensando. Exato. Facilita. Então tá bom, Thiago. Agora eu quero te perguntar uma coisa, cara. Você comentou aí que a gente ia falar sobre essas câmeras que agora estão funcionando, também tem uma função webcam. Uhum. Como é que é isso aí, cara? Conta aí, eu tô curioso, inclusive, porque, cara, com essa vida de trabalhar de casa, você cada vez mais precisa de uma webcam. Agora tudo videoconferência e tudo mais, então as pessoas... tá acabando o que tá virando rotineiro, você trabalhar com webcam ligada para tudo, mas... conseguir conciliar uma câmera que tem qualidade de foto e vídeo boa e ainda funcionar com webcam, cara, para mim é sensacional. Mas conta melhor, quero saber. Exato, cara. Então, o que acontece? A gente tinha um problema, que para conseguir usar câmeras dedicadas como essa que eu estou segurando para quem está nos assistindo em vídeo, que é a câmera da Canon SL3, a gente não conseguia usá-las diretamente no computador para fazer lives. Para conseguir fazer isso, a gente precisava usar um dispositivo chamado placa de captura. E aí essa placa capturava a imagem e transmitia ela para o computador. Era a única forma que a gente tinha até o momento de fazer lives, ou qualquer tipo de chamada em vídeo com essas câmeras de maior qualidade dedicadas, que são muito melhores que as nossas webcams. As empresas que vendiam essas placas, quando estourou a pandemia do coronavírus, começaram a vender isso feito água, essas placas de captura. E o preço subiu porque a demanda aumentou e o estoque se foi, né? Então eles aumentaram muito o preço. Aí, oferta e demanda. Exato. Aí o que a Canon fez? A Canon foi lá e lançou uma atualização de software, com software novo, o Canon EOS Webcam Utility Beta. Eu sei esse nome porque eu fiz um vídeo para o YouTube há poucos dias. E liberou o recurso. Liberou esse recurso e agora basta você plugar um cabo USB no computador ou no Mac, porque a Canon fez isso, e você consegue ter transmissões com a sua câmera Canon EOS direto, sem precisar dessa placa de captura. Aí o que aconteceu? Outras empresas viram essa iniciativa da Canon e resolveram fazer igual. Por exemplo, um mês depois, um pouco mais do que isso, a Fujifilm foi lá e lançou uma versão de software para suas linhas de câmera, uma linha mais reduzida, se não me engano, é a XT. E a Panasonic também lançou para Panasonic GH5, GH5S, GH9. Aqui tá me filmando agora, por exemplo, uma GH5.
E então agora está abrindo a porteira do uso de câmeras dedicadas para fazer lives sem depender de um dispositivo externo, sem depender de uma placa de captura. Então, olha como a pandemia acabou, nesse sentido, beneficiando nós consumidores, né? Com certeza, Thiago. E impacta diretamente nas vendas, né? Porque agora quem pensava em comprar a câmera, como eu falei, tem mais uma utilidade, tem mais um motivo para comprar uma câmera boa. Porque além de tirar várias fotos bacanas, fazer vídeo de alta qualidade para quem sai de férias e gosta de tirar foto, agora também pode usar ela como webcam. Exato. Ou para fazer live, stream, ou o que seja. A placa de captura, por exemplo, para Full HD da Elgato, que é uma das marcas mais comuns, tava custando R$2.000 e poucos no Mercado Livre, cara. A câmera Canon SL3 está custando R$3.000 e um pouquinho, 3.200 por aí. Então pensa, daqui a pouco Exato. tá valendo o preço de uma câmera da Canon de entrada, cara, só o dispositivo, entende? Então, em vez de você comprar uma placa de captura, você compra uma câmera. Exato, cara. Não, é muito mais tranquilo, meu. E como de novo, né? Ao invés de comprar só uma placa, você fica limitado a isso, você tem uma câmera que tem muitas outras funcionalidades incluídas, né? Incluídas, eu não sei qual seria a melhor forma, a melhor palavra. Língua portuguesa nos pega às vezes. Nossa senhora, cara, eu tenho medo, viu? Professora de português aí, quem quiser corrigir. Professora Liamara, para quem morava lá em Pinhalzinho. Professor Pascoal, beleza, Thiago, agora me conta uma outra coisa que eu também tô curioso para saber, cara. Qual que é essa iniciativa dos músicos de Chapecó aí, cara? Me conta. Então, você me comentou alguma coisa. Eu sou músico, mas eu sou músico por hobby, eu não sou músico por profissão. E eu tenho vários amigos que são músicos por profissão, tanto tocando na noite quanto dando aulas de música. Geralmente eles fazem essas coisas ao mesmo tempo, né? Elas não conseguem fazer apenas uma para sobreviver, né? Então, o que aconteceu? Com essa pandemia, quem tocava na noite foi muito prejudicado, porque os bares estão fechados, não tem mais festa, não tem mais eventos que aglomera, né? Então eles estão sem uma boa parte da receita, estão sofrendo mesmo para pagar as contas, enfim. E aí foi criada uma entidade chamada União dos Músicos de Chapecó, União dos Músicos Chapecoenses. Então, se você está nos assistindo, puder ir lá seguir o Instagram da UMC, União dos Músicos de Chapecó, para dar uma força para a galera. Eles vão fazer algumas lives e com essas lives vão buscar arrecadar fundos para ajudá-los a pagar as contas, que não tá fácil. Isso foi a partir de uma iniciativa da União dos Músicos de Lages, que já estão dando show, estão fazendo uma campanha muito forte lá, a cidade abraçou a causa, tá bem bacana. Então, quem puder ajudar os músicos de Chapecó, eu agradeço, tá? Eu tenho outra profissão, felizmente eu tô tranquilo, mas eu acho que é louvável aqui eu buscar ajudá-los, que eles estão realmente precisando, e isso é uma iniciativa muito bonita. Sem dúvida, Thiago. E, cara, eu também sou músico por hobby, para quem me conhece. E, bicho, a gente sabe o quanto é difícil, né? Porque, inclusive, para quem pensa que é legal ser músico, é muito legal, cara, para você tocar no bar, enfim, se divertir. Porém, meus caros, quando você vai lá negociar, você fala com o dono do bar, não sei o que, a gente tem uma banda legal, não sei o que, o cara fala, eu pago R$300. Tipo, cara, R$300 não paga gasolina para você sair de casa, entendeu? Eu toco bateria, carregar uma bateria, negão, não é fácil, cara. Então, assim, se você puder ajudar, cara, quem tá lá e quem trabalha, quem vive disso, se você acha que a pessoa não estuda, cara, estuda muito, entendeu? E é um aprendizado contínuo, não é uma coisa que você estuda aí, depois, beleza, cara, agora eu só toco por prazer. Ele continua estudando, são muitas técnicas, é muita teoria. E quem achar que não tá fácil, cara, olha, vai estudar música, meu querido. Depois de 6 meses a gente conversa. Exatamente. Né? Então ajudem, cara. Ajudem a galera. Eu não quero ser revoltado, mas ajudem, porque o pessoal precisa. É isso aí. Sem dúvida. Dar uma forcinha quem puder, né? E, Jonathan, você chegou a ler sobre a tecnologia usada nas vacinas que estão sendo testadas contra a Covid-19, cara? Rapaz, eu vou ser bem sincero, não. Tá. Mas eu sei que você quer contar um pouquinho sobre, então, por favor, então, sinta-se em casa. Então, para você que não acompanhou, eu vou falar brevemente, porque eu
tópico aqui é tecnologia, então vou focar mais na parte tecnológica, mas então a gente tem vacinas sendo testadas no mundo todo contra o coronavírus, contra a Covid-19. E essas, Posso fazer uma claro... pergunta? O que é coronavírus? Ah, Hã? brincadeira, gente. O que é coronavírus? Então, não queira saber, não é bom. Não. Deixa eu quietinho. Mas então a gente tem mais de 100 diferentes estudos ocorrendo simultaneamente no mundo todo para tentar encontrar uma vacina segura e eficaz. E a gente tem já pelo menos 2 grandes estudos, eu diria 3, com agora uma notícia recente, para desenvolver uma vacina contra a Covid-19. E um desses estudos está testando uma forma nunca antes feita de tipo de vacinação. Porque quando a gente tem uma vacina contra um vírus, a gente tem geralmente de 2 formas. Ou ele é um vírus vivo atenuado, ou seja, um vírus, digamos assim, enfraquecido para não causar doença, que é injetado na pessoa e a pessoa desenvolve os anticorpos para quando a doença for exposta ao paciente, ele não desenvolvê-la, a doença de verdade, digamos assim. E o outro tipo é o vírus inativado, que é um vírus defeituoso que não é capaz de gerar doença na pessoa, também da mesma forma para que aquela estrutura seja reconhecida e crie os anticorpos para quando a doença verdadeira se aproximar, não adoecer. Então existem esses 2 tipos clássicos. Essa nova vacina sendo testada é uma nova forma, é uma vacina que injeta um material de RNA mensageiro. Lembram das aulas de genética do ensino fundamental e médio? Rapaz, então, o que acontece? Senhora, Thiago. Em vez de você injetar um vírus vivo atenuado ou um vírus inativado, você injeta esse RNA mensageiro e o nosso próprio corpo cria um vírus, cria o antígeno viral no nosso sangue e criando isso, fazendo essa transcrição, o nosso corpo cria o anticorpo. Então a gente está meio que criando o vírus e criando a defesa depois disso com uma única vacina, entende? Então é uma coisa muito inovadora que está sendo desenvolvida, bem legal. A empresa mais famosa que está nesses estudos é a Moderna, e a Moderna já está nesse mês fazendo fase 2, que é com centenas de pessoas, e depois em julho, se eu não me engano, vai para fase 3, com milhares de pessoas. E se tudo der certo, em fevereiro sai essa vacina. Então é muito bacana. Olha que animal, cara. Tipo, RNA, cara, quanto tempo que eu não ouvia falar sobre isso, meu. É umas coisas muito louco, né? Pra você que faltou na aula de biologia, né, cara? Olha aí, ó, agora você poderia estar desenvolvendo uma vacina. Muito louco. E só tem um porém, cara. Tem um porém que vai dificultar a popularização dessa vacina se ela for a que der certo. Que é esse tipo de vacina precisa ser armazenado a menos 70, menos 80 graus, cara. Então, para você transportar isso pelo mundo, é difícil, né? Tem que ser nitrogênio líquido e cara, vai ter que ser pensado um jeito. Muito nitrogênio líquido. Muito nitrogênio líquido. As outras 2 grandes vacinas que estão sendo testadas já não são tão tecnológicas. Elas são ou vírus vivo atenuado ou são vírus inativado, tá? A gente tem um estudo grande na Alemanha, que também está em fase 2, e a gente tem um estudo chegando no Brasil, da Oxford, que está em fase 3, porque já está vindo para milhares de pessoas. Então, em fase 3, esse da Oxford, brasileiros vão ser selecionados agora, nos próximos dias, e vamos torcer, vamos rezar para que dê certo, que a gente consiga logo, logo nos vermos livres dessa maldita doença aí que já tem ceifado muitas vidas e deixado muitas pessoas doentes, né? Exato, cara. Poxa, eu espero que dê tudo certo, né, cara? E que a gente encontre uma vacina, uma forma de a gente combater isso o mais rápido possível, né, cara? Pra gente poder voltar a uma vida normal, entre aspas. A gente não sabe o que vai ser uma vida normal daqui pra frente. Entendeu? Exato. A gente não sabe se vai existir a mesma vida como existia no passado, vamos falar assim, como se fosse há muito tempo atrás. Acho que muitas coisas vão ser repensadas nessa história. E, Jonathan, que fones você recomendaria para as pessoas, para quem está nos ouvindo pensando, mas eles precisam me recomendar qual fone que eu compro, qual fone que é indicado, o que você diria? Vamos lá. Para quem gosta de qualidade de som, tá? E não se importa muito com carregar algum fone de ouvido um pouco maior, enfim, tudo mais,
Eu tenho um fone que é um Sony HW700, é o modelo do fone. Ele é um fone tipo Const, deixa eu pegar ele aqui rapidinho, Thiago Flores, que eu vou te mostrar. Ok. Para quem estiver assistindo, e eu levantei, voltei, é esse modelo aqui, Mestre Flowers. Ah, sim. Ele é um modelinho muito bacana, cara, super... Bom, aqui nos Estados Unidos, ele na bagatela de $99, tá? E ele tem uma qualidade de som muito legal, cara. Muito legal, perfeito. Bateria dura 12, 14, 16 horas. Nossa. Super legal. Ele é bem bom, ele é muito bom, tá? Para quem precisa de praticidade, mobilidade, enfim, tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, fone de ouvido sem fio, cara. E aí a gente entra numa gama, Thiago. Tem o EcoBuds, que ainda não lançou no Brasil, mas existe. Até a qualidade do som é legal, cara. Eu não tenho muito do que reclamar de qualidade de som. AirPods, tá? O AirPods normal, tem o AirPods 2 também, se não me engano, né? Se não estiver falando besteira. Que é o modelinho mais atual, que tem o carregadorzinho com carregador sem fio. E se você tiver dinheiro e quiser partir para alguma coisa mais bacana, o AirPods Pro é fantástico. Legal. É fantástico. E lembrando que... Bem bacana. Exato. E lembrando que AirPods funcionam também com telefones Android, tá? Ele não tem todas as funcionalidades, mas funciona também em telefone Android via Bluetooth. Os AirPods 2, no caso, e AirPods Pro, né? Exato. E aí, para trabalhar, Thiago, olha que legal. Para trabalhar, eu tenho esse fonezinho aqui, ó, que é um modelinho Jabra, que é um modelinho empresarial, entendeu? Bem bacana também. Ele vem com uma antena que você conecta, uma anteninha USB que você conecta, entendeu? No seu computador e funciona muito bem. Então, para trabalhar, eu uso aquele ali e aí para conversar, enfim, geralmente no telefone eu uso o AirPods. E quando eu tô viajando, eu uso o fone de ouvido para ouvir música e tem um cancelamento de ruído muito bom. Legal. E você, Ti? Então... O que você usa aí? Conta para nós. Eu tenho usado 2 fones aqui em casa, fora esse que eu tô usando aqui com fio, né? Mas falando em fone sem fio, eu tenho usado o Blitzwolf BW-FY-E7. Eu sei que o nome é horroroso para lembrar, mas tem vídeo no meu canal do YouTube de review e eu fiquei muito impressionado e olha, eu gostei demais desses fones. Eu prometi para dar de presente ele para uma colega de trabalho. Eu tô meio assim ainda de entregar porque ele é tão bom. Ele é um fone que custa mais ou menos 120 a 150 reais, depende do preço do dólar. E, gente, ele é um fone sem fio, que vem com um case que indica para você quanto de bateria o case tem. E o fone, você pode ouvir assim, ó, 5 horas, que ele não acaba a bateria numa pegada. O som é bom, ele é confortável de usar. Eu fiquei muito impressionado pelo preço, um baita de um dispositivo. E ele tem... existe uma outra marca que usa a mesma carcaça, mas um outro driver de som, que também ouvi falar muito bem. Esse eu não testei, diferente do Blitzwolf, que é o Syllable S101, tá? Então o Syllable S101 também é uma opção muito bacana, só que aí vai para mais ou menos o dobro do preço, que a bateria dura ainda mais e o som, pelo que vi nos comparativos, é melhor que o do Blitzwolf. Eu também tenho usado aqui os EcoBuds, como o Jonathan falou, presente dele, maravilhosos. Questão de redução de ruído que o Blitzwolf não tem, né? O cancelamento de ruído ativo. E o Pass-Through, que também não tem no Blitzwolf. Só que, infelizmente, ele não tem indicativo de bateria no case e você precisa ter o aplicativo Alexa instalado no que você quiser conectar ele. E eu acho isso um inconveniente que os outros não têm. Então, por exemplo, para eu usar ele no iPad, eu vou ter que instalar o app Alexa no iPad, senão não pareia. E isso eu acho que é uma coisa meio chata, que é importante saber. Então, se você está pensando num fone de entrada, vai com o Blitzwolf BW-FY-E7, que é uma baita escolha. Caralho, meu. Isso é BWY, quanto BW-FY-E7. Olha aí, cara. O nome é difícil, mas... legal. Se é um fone bacana, vale a pena mencionar. Muito show. E vou assistir o vídeo do canal para entender bem certinho como é que ele é. Porque eu fiquei interessado, né, cara? Numa dessas a gente tenta alguma coisa nova aí, né?
Então é isso aí, Thiago Flores. Feito. Eu acho que a gente chega nos finalmente aí. A gente já comentou bastante sobre fones de ouvido, falamos sobre câmeras que funcionam como webcams para fazer live. A gente falou sobre AirPods, sobre os fones de ouvido que a gente usa, vacinas para o coronavírus. A gente teve uma aula de biologia com o RNA que eu nem lembrava que existia, entendeu? E como dizem aqui nos Estados Unidos, last but not least, a gente também falou sobre a União dos Músicos de Chapecó. E, de novo, quem for de Chapecó tiver ouvindo a gente, segue o... Como é que chama mesmo no Instagram? UNC? UMC, aham. UMC. E aí a gente ajuda eles de alguma forma, né, cara? Isso aí. E é isso aí, Thiago Flores. E o tema do próximo episódio, o próximo capítulo do Dois Techs, meu querido? Que rufem os tambores, porque já existe um tema. A gente não precisa nem discutir. Thiago Flores, qual que é o tema do próximo episódio? Conta pra nós. O próximo episódio será sobre o futuro das TVs e as TVs do futuro no Brasil e nos Estados Unidos da América, onde você mora, meu querido. Combinado. Feito, Brick. Aí eu vou te mandar uma foto da minha televisão. Você não pode cair de costas. Ah, meu Deus, vou passar inveja de novo. Depois da geladeira InstaView, agora é isso. Eu não tinha te mostrado, depois eu te mostro. Deixa eu terminar. Quando terminar o podcast, eu te mostro. Beleza, então. Beleza, então. Gente, obrigado pra quem ouviu até hoje, então. Pra quem ouviu hoje, não, né? Pra quem ouviu até aqui. Pra quem ouviu até hoje e não vai mais ouvir, obrigado. Poxa vida. É isso aí, galera. Muito obrigado, de coração. Um abraço, galera. Valeu. Obrigado, Até gente, mais. quem ouviu. Até mais. Valeu!